Vamos lá. Boa noite. Vamos dar continuidade aqui ao nosso material de direito constitucional, começando do zero. Vamos ver o artigo, inciso 39 em diante, foi o que a gente parou. Né? Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. O que foi que a gente viu aqui? O anterior foi Tribunal do Júri, né? Então, vamos continuar aqui. Você vê que tem um período ali que eles concentraram algumas coisas. Então, você vê que a gente está vendo ali Tribunal do Júri e já vai ver aqui os dos princípios constitucionais do direito penal, né? Que é o princípio da legalidade, né? E da irretroatividade da lei penal. Vamos lá. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Já estudou em direito penal isso, né? Que é o princípio da legalidade e da retroatividade da lei penal. Vamos dar uma lida aqui. O artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal de 88, estabelece um importante princípio constitucional de direito penal, o princípio da legalidade, segundo o qual o professor César Roberto Bittencourt, pelo princípio da legalidade, a elaboração de normas incriminadoras é a função exclusiva da lei, isto é, nenhum fato pode ser considerado crime e nenhuma penalidade criminal pode ser aplicada sem que antes da ocorrência deste fato exista uma lei definindo-o como crime e combinando-lhe a sanção correspondente. O princípio da legalidade se desdobra em dois outros princípios. O princípio da reserva legal, ou seja, reserva legal, lembrando lá o que a gente aprendeu logo nas primeiras aulas de direito constitucional, tem dois princípios, o princípio da legalidade e o princípio da reserva legal. O princípio da legalidade é o princípio genérico, norma, né? Legalidade é norma, apesar de ser lei, mas legalidade é norma. Reserva legal é aquilo que é específico, previsto, né? Que tem que ser regulamentado por lei em sentido estrito. O que é lei em sentido estrito? É lei aprovada pelo Congresso Nacional. Então, o direito penal, ele é regido pelo princípio da reserva legal. Você só pode criar crime com lei em sentido estrito, né? Lei aprovada pelo Congresso Nacional. E o princípio da anterioridade da lei penal. Só pode existir um crime, ou seja, você cometeu um fato hoje, vai ser punido por uma lei que está vigente hoje. Você cometeu o fato ontem, vai ser regido pela lei que estava vigente ontem. E se a lei for promulgada depois? Aí ela não retroage para te prejudicar. Mas se a lei foi promulgada depois e beneficia, aí ela retroage para beneficiar o réu. É o princípio da anterioridade, né? O princípio da reserva legal determina que somente lei, sentido estrito, lei formal, editada pelo Poder Legislativo, poderá definir crime e combinar penas. Nem mesmo medida provisória poderá definir um crime e combinar penas. Eis que essa espécie normativa não pode tratar de direito penal. Artigo 62, parágrafo 2º, inciso 1, né? Inciso 1, a linha B. A exigência de que lei formal defina o que é crime e combine suas penas traz a garantia de que, se considerarem crimes de condutas aceitas pela sociedade como tais, e de que essas condutas sejam punidas de maneira considerada justa por ela. Com isso, quem define o que é crime e as respectivas penas é o povo, por meio de seus representantes no Poder Legislativo. A gente só tem que ter cuidado aqui, nesse item aqui, que a gente estudou um pouco mais aprofundado lá. Não sei se você lembra, em direito penal. O que foi que eu fiz aqui? De novo sumiu? O que foi que aconteceu? Ah, tá aqui. Não sei se você lembra lá que a gente estudou lá em direito penal, que essa questão da medida provisória, ela não é tão a ferro e fogo assim, né? Se na realidade você tem... Tá aqui. Não é tão a ferro e fogo assim. Não sei se você viu que, apesar de medida provisória não pode regulamentar, não pode prever crime, mas o Supremo tem entendido, né, determinadas MPs que beneficiam o réu, elas podem regulamentar o direito penal. O que é previsto aqui é a questão de você não criar
crimes que prejudiquem um réu por meio de medida provisória. Então, no direito penal, segue a letra da lei. Não pode medida provisória. Se for na área de direito penal, tem que ter cuidado com a questão, que não é a ferro e fogo, MP não pode falar nada sobre direito penal. O Supremo tem jurisprudência que entende se a medida provisória, né, vier falando sobre questões que vai beneficiar o réu, não faz sentido, né? Porque o objetivo é que é proteger, né, o cidadão para que o cara não faça uma medida provisória, né, que é uma canetada do presidente e criar um crime, né, para prejudicar a pessoa. Agora, para beneficiar, o Supremo tem entendido que pode, né, com algumas restrições. Já pensou se, por exemplo, o presidente da República pudesse definir o que é crime por medida provisória, ou até mesmo dobrar a pena de determinado ilícito penal por ato normativo, teríamos uma ditadura, não? É por isso que o inciso 39 do artigo 5º da Constituição Federal de 88 é tão importante. As normas penais em branco, né? Isso aqui também poderia já perguntar. Mas é a norma penal em branco, né? Porque, na verdade, quem vai definir o que é crime, no final das contas, é um decreto, é uma portaria da Anvisa, como é o caso das leis, né, da lei do tráfico de drogas. Mas, nesse caso, a lei ela já definiu o crime. Ela já definiu a pena. O que você vai regulamentar no decreto, no caso da Estatuto do Desarmamento, né? Porque o Estatuto do Desarmamento tem norma penal em branco, porque o que vai definir o que é arma de uso restrito ou de uso proibido é o decreto do Poder Executivo, né? Feito por meio do Exército. No caso da lei de drogas, quem vai fazer a portaria é a Anvisa. Então, você está, na realidade, descumprindo o princípio da reserva legal? Não, porque já está previsto no Estatuto de Desarmamento, está previsto na lei de drogas o crime, já está prevista a pena. Que vai ser regulamentada ali são questões específicas, né? Que é a chamada norma penal em branco. Então, as normas penais em branco são aquelas que tipificam a conduta criminosa, mas que depende de complementação em outra norma. Um exemplo de norma penal em branco é o crime de contrabando, que consiste em importar ou exportar mercadoria proibida. A definição do crime de contrabando depende de uma complementação, uma vez que o Código Penal não define quais são as mercadorias proibidas. É a legislação extrapenal que o fará. Assim, o crime de contrabando é uma norma penal em branco. Para o estudo de direito constitucional, interessa-nos saber que a doutrina majoritária considera que as normas penais em branco não violam o princípio da reserva legal. Por quê? Porque na lei já está previsto o crime e a pena. Existe uma lei prevendo isso. Que a norma penal em branco, a complementar, ela vem fazer só aclarar o que está em branco. O que é a mercadoria legal? A norma do Ministério da Economia vai dizer o que é legal, o que é legal, o que é legal ou ilegal, importar ou exportar. A norma da Anvisa vai dizer o que é droga, o que não é droga. Pode falar. Eu lembrei que hoje eu estava assistindo, é um comentário meio vazio, mas é uma pequena lembrança que eu tive hoje. Eu estava assistindo uma aula da gente e estava falando justamente isso, né? Que você estava falando que às vezes lá no órgão militar que você trabalhou, tá me ouvindo? Estou. Que no órgão militar lá, o pessoal às vezes deixava muito aberto, né? Não especificava a lei ali o que era e o que não poderia ser errado, né? Administrativamente falando. E aí a gente não pode confundir isso com a norma em branco. Eu não lembro especificamente o que era, mas isso que acontecia muito do militar colocar na justiça por causa disso, né? Porque não estava bem definido ali o que era, né? Deixava muito aberto para a interpretação do oficial lá. Aí é o chamado princípio da taxatividade, né? Outro princípio de direito Taxatividade, eu não penal, estava lembrando de falar entendeu? isso mesmo. Que, na verdade, Tem assim, que taxar. uma outra regra que você tem na direito penal e na próprio direito administrativo sancionador é que você tem que ter a taxatividade. E aí as normas, às vezes, regulamentos disciplinares das Forças Armadas, eles não são taxativos em algumas coisas. Bota assim genericamente. Qualquer coisa que não se enquadre nos incisos anteriores também poderá ser considerado contravenção disciplinar. Você vai, né, por vários princípios constitucionais, várias coisas, entrar na justiça. Que aí fica muito aberto, né? Ou seja, o cara lista É isso 100, mesmo, professor. Taxatividade. entendeu? O cara lista 100 comportamentos e aí depois bota no final.
Se não tiver nenhum desses, eu posso encontrar um outro, entendeu? Então, ocorria muito isso no concurso público, entendeu? Aí, como assim concurso público? O pessoal lá na minha época, que fazia concurso público e não comunicava, era punido. Mas baseado em quê? Onde é que estava escrito isso no regulamento? Em lugar nenhum. Mas ele enquadrava nesse artigo genérico, dizendo, não, mas você deveria comunicar. Lealdade, você não cumpriu com lealdade, não informou, surpresa. Então, pegavam um genérico, entendeu? Ou seja, não achavam um comportamento que não era leal, não era, né? Eu, graças a Deus, não peguei punição nenhuma, porque, na verdade, eu comuniquei. E aí, deu tudo certo. Não teria sido como vários outros colegas. Teria sido punido por não ter comunicado que está fazendo concurso público. Princípio da anturiedade da lei penal. Por sua vez, exige que a lei esteja em vigor no momento da prática da infração para que o crime exista. Em outras palavras, existe a lei anterior para que a conduta possa ser considerada como crime. Esse princípio confere segurança jurídica às relações sociais, ao determinar que um fato só será considerado crime se for cometido após a entrada em vigor da lei incriminadora. Quer um exemplo? Se amanhã for editada uma lei que considere como beijar o namorado ou namorada no cinema, nenhum de nós será preso. Só poderá ser considerado culpado quem o fizer após a entrada em vigor da lei. Aproveitemos, então, a liberdade de namorar antes que tal lei seja editada, mas agora é hora de estudar direito constitucional. Do princípio da anturiedade da lei penal, deriva a irretroatividade da lei penal, que está previsto no artigo 5º, inciso, esse aqui é 40, né? É 50, mas só que menos 10. Estudaremos a seguir. Então, a lei não retroagirá, esse aqui é o princípio da irretroatividade, né? A lei não retroagirá, salvo, ou seja, com exceção, para beneficiar o réu. Então, né, a gente também está estudando direito penal. Então, a gente pode ler aqui, vamos ler, né? Mas quais as situações que a gente tem que ter cuidado, né? Aí, quando a gente for estudar direito penal, aprofundar mais. Lei não retroagirá, ok. É a regra. Salvo para beneficiar o réu. Ok. Né? Beneficiou, retroage. Aprofundamento. Lei processual. Não se aplica ao princípio da irretroatividade. Por quê? Porque ela não é uma lei que ela prejudica, né? Ela é uma lei, na verdade, que só regulamenta um processo. Mas, às vezes, tem leis processuais que envolvem tanto questão material quanto questão processual. Aí, na parte material, que é prescrição, prescreve com mais ou menos tempo, aplica a irretroatividade, não retroage. Então, tem que estar atento a isso. Esse é um aprofundamento da irretroatividade. O que mais que a gente pode lembrar lá que a gente estudou em direito penal da irretroatividade? Eu acho que a questão processual é bem pegadinha, né? Direito penal, Código Penal todo não retroage, salvo para beneficiar. Processo penal, não se aplica. Exceto se a lei processual ela for material também. Como assim material? Ela prescreve determinadas situações que você vê claramente que vai prejudicar o réu. Não é só uma questão processual, mas prescrição, decadência afetam o direito material. Então, tem que retroagir para beneficiar e não retroagir no caso de prejudicar. O que mais? Acho que é isso que eu me lembrei agora. Vamos ler lá. Retroagir significa voltar atrás, atingir o passado. Portanto, disse que a retroatividade é a capacidade de atingir atos pretéritos. Por sua vez, a irretroatividade é a impossibilidade de atingi-los. É comum também em textos jurídicos encontrarmos as expressões ex tunc, né? Isso aí a gente estuda muito em direito administrativo, né? Ex tunc e ex nunc. Ex tunc é aquilo que tem retroatividade, né? E ex nunc é o que é retroativo, a partir de agora, daqui para frente. Lembre-se lembre-se de que quando você diz que nunca mais fará alguma coisa, esse desejo só valerá daquele instante para frente, não é mesmo? Sinal de que fez algo no passado, de que se arrepende, mas que não pode mudar. Já o T de tunc
poderá fazê-lo lembrar da máquina do tempo, atingindo o que ficou para trás. Então, ex tunc, máquina do tempo, atinge o que ficou para trás, ex nunc, né? Nunca mais a partir de agora. Tem professores que falam para você memorizar o seguinte, né? Tunc de testa, né? Você bater na testa para trás, ex nunc bater na nuca para frente, entendeu? Então, você também não tem como você errar esses conceitos, né, de latim, que Peraí, toda mas vez... Como? no caso ex-tunc, máquina do tempo, atinge que ficou para trás. Aham, O que é o que atinge que ficou para trás? No caso, aham, seria a retroatividade, né? aham. E a nunc não retroage. Isso a gente estuda muito direito administrativo, fazer só um parênteses aqui para explicar no direito administrativo, e a gente vai estudar depois, ou se você já estudou sozinho. No direito administrativo é claro o seguinte, toda vez que você revoga uma lei, a revogação ela tem os efeitos ex nunc, ou seja, você revoga, só que o que ficou para trás já passou, e aí daqui para frente você não aplica mais. Então, revogação é ex nunc. Estou falando no direito administrativo, não estou falando de direito penal, só porque também você vai aplicar esse conceito lá. Ex nunc é quando você pega determinado ato administrativo e diz: esse ato, na realidade, ele é ilegal, ou seja, ele não existia desde lá do passado. Então, quando eu decreto que um ato é ilegal, ele não valia desde lá do passado. Então, os efeitos da ilegalidade de um ato retroagem ex tunc, ou seja, desde o passado para frente não vale nada do que estava baseado naquele ato. Entendeu? Então, a gente usa isso muito no direito administrativo. Lógico que tem aprofundamentos que a gente vai ver lá no momento certo, né? Ressalvados casos de boa-fé, aquelas coisas todas, mas a gente vai ver lá no momento certo. Mas letra da lei não, é questão básica de concurso. Revoguei um ato, o efeito da revogação ex tunc está errado. Julguei um ato, anulei um ato por ilegalidade, ele era ilegal, anulei o ato. Ele tem efeito ex nunc? Não, tem ex tunc, entendeu? Eles sempre ficam brincando nessas duas vertentes. Você tem que Peraí, estar anulei atento. o ato, ele é ex-nunc, né? Ex tunc, Por que ex-nunc se anulou o ato? porque a anulação só pode anular por ilegalidade. Aí ele retroage? Ele retroage. A anulação de um ato pressupõe ilegalidade dele, porque ele é anulado, ele não existe. Agora, revogar ele era um ato válido, mas por questão de conveniência e oportunidade, a partir de agora ele não quer mais aquele ato em vigor. Então, eu revoguei, eu não anulei ele, eu revoguei. Então, ele não é ilegal, eu só não quero mais que ele exista. Quem usufruiu daquela norma ou daquele ato administrativo, para trás, ok, não tem problema nenhum. Daqui para frente não pode mais. Então, ex nunc. Anulei o ato. O ato está anulado. Pressupõe que ele era ilegal. Ou seja, ele era nulo, como ele foi anulado, desde quando ele foi feito, porque não era legal. Então, quem se beneficiou desse ato legal não vai ter direito, porque essa anulação ela retroage à data do ato. Então, toda vez que falar ilegalidade, ex tunc. Toda vez que falar revogação, ex nunc. É só essa regra. Tem aprofundamentos, mas no direito administrativo a gente vai ver. Mas só para a gente, né, aprofundar um pouco aqui do direito constitucional para o administrativo. Depois dessa viagem, voltemos ao inciso 40. Ele traz o princípio da irretroatividade da lei penal, que, conforme já comentamos, deriva do princípio da anterioridade da lei penal. Uma conduta somente será caracterizada como crime se, no momento da sua ocorrência, já existia a lei em vigor que o definia como tal. Portanto, em regra, a lei penal não atinge o passado. Imagine que hoje você beba uma garrafa de vodka no bar.
conduta lícita e não tipificada como crime. No entanto, daqui a uma semana é editada uma nova lei que estabelece que beber vodka será considerado crime. Pergunta: se você poderá ser penalizado por essa conduta? Claro que não, uma vez que a lei penal, em regra, não atinge fatos pretéritos. Todavia, é importante termos em mente que a lei penal poderá, em certos casos, retroagir. É o que se chama de retroatividade da lei penal benigna. A lei penal poderá retroagir desde que para beneficiar o réu, dizendo de outra forma, novatio, legius in melius, retroagirá, né, para beneficiar o réu. Não tem que confundir isso aqui, porque às vezes as pessoas pensam que esse melius é de pior, né, de ruim. Na verdade, é de melhor, entendeu? Então, retroagirá para beneficiar o réu. Não sei por que às vezes as pessoas erram a questão por causa do melius. Era, né, estava errado. No É Melius é de porque melhor. Mélios pode ser mal. O pessoal Eu pode acho, pensar no mal. que é essa analogia. As pessoas erram. É. Novácio, Melius, é permitido no direito brasileiro. O que é proibido no direito brasileiro é novácio, legis, impégios. Impégios tem prejuízo de retroagir. A lei não pode retroagir. Vamos lá. Há um tipo especial de novácio, legis e melius, que é conhecida como abolício criminis, assim considerada a lei que deixa de considerar como conduta crime, conduta que antes era tipificada como tal. Um exemplo seria a edição de uma lei que descriminalizasse o aborto. O abolício criminis, por ser benéfica ao réu, irá retroagir, alcançando fatos pretéritos e evitando a punição de pessoas que tenham cometido a conduta antes considerada criminosa. A lei penal favorável ao réu, portanto, nem sempre retroagirá para beneficiá-lo, mesmo que tenha ocorrido transitado e julgado sua condenação. Por outro lado, a lei mais gravosa ao indivíduo, sempre, eu falei nem sempre, né? A lei penal favorável ao réu, portanto, sempre retroagirá para beneficiá-lo, mesmo que tenha ocorrido o trânsito julgado de sua condenação. Por outro lado, a lei penal mais gravosa ao indivíduo, que aumenta a penalidade ou passa a considerar determinado fato como crime, só alcançará fatos praticados após sua vigência. É a irretroatividade da lei penal mais grave, é o novácio, legius e impégios. Está vendo? O impégios é proibido no Brasil, que é em prejuízo, né? Não retroage. No que diz respeito à retroatividade da lei penal mais benigna, entende o Supremo que não é possível a combinação de leis no tempo, pois, caso seja dessa forma, estaria sendo criada uma terceira lei, lex tertia. De acordo com o pretório acesso, extrair alguns dispositivos de forma isolada de um diploma legal e outro dispositivo de outro diploma legal implicaria alterar por completo o seu espírito normativo, criando um conteúdo diverso do previamente estabelecido pelo legislador. Deixa eu ver se ele explica aqui, se não te explico. A gente explica aqui, não tem explicação. Seria o seguinte: você tem uma lei anterior que o seu crime era punido com 10 anos de cadeia e 1 milhão de multa. Veio uma nova lei que, na realidade, reduz a sua pena para 5 anos, de 10 anos para 5 anos, só que, em vez de pagar de multa 1 milhão, você vai pagar 2 milhões. Aí você vai no juiz e diz: juiz, gostei da nova lei, só que eu quero os 5 anos da nova lei e eu quero a pena de multa da lei anterior, de 1 milhão de reais. Eu não quero pagar 2 milhões de reais. Segundo o Supremo, você não pode fazer isso, porque senão você teria criando uma terceira lei que não existe, que é de 5 anos de penas de reclusão e 1 milhão de multa. Não existe essa. E aí, como é que eu faço? Como é que eu faço? Escolhe que vai doer mais para você, pagar 1 milhão a mais ou ficar mais 5 anos na cadeia. Aí você decide, mas você tem que escolher ou uma ou outra, não pode criar o melhor das duas. É isso que ele está tentando explicar nesse parágrafo aqui. Uma outra coisa que eu lembrei aqui, aprofundamento, direito penal. O que não pode se confundir, essa questão de retroatividade da lei penal, são as leis temporárias, né? As leis temporárias e as leis excepcionais. Essas leis, elas continuam sendo aplicadas, mesmo que já tenha passado a questão excepcional ou temporária da lei. Como assim, Edvan? Eu tive leis
no período da Copa do Mundo, da Olimpíadas, que se aplicavam a crimes específicos daquele período. Lei da Copa do Mundo, da Olimpíada, falava determinadas condutas como terrorismo. Passou a Copa do Mundo, passou a Olimpíada. Lá na frente, estamos já em 2021, Copa do Mundo 2014, Olimpíada 2016. Eu descubro, e não prescrever, eu descubro que você cometeu esses atos que eram previstos por essas leis. Posso punir você? Posso. Porque naquele momento, né, tempus regit ato, ou seja, nesse caso específico, né, o ato que vai ser regido por esse tempo, por essa lei. Não é retroatividade, não se confunde. É chamado leis excepcionais e leis temporárias. Que é lei excepcional? Para um fato específico, né, um determinado evento. Lei temporária vai vigorar de X dia, de dia tal, mês tal, até dia tal, mês tal. Lei agora da pandemia. Está valendo até 31 de dezembro de 2021. Passou, não precisa nem ter revogação, ela já perde a validade dela. Mas se eu descobrir que você cometeu algum fato típico desse período, você vai ser punido por essa lei que já foi revogada. Por quê? Porque tempus regit atum, ou seja, o ato vai ser regido pelaquele tempo, né? Pelaquela lei. Então, também não confunde com isso aqui. Vamos lá. Agora a gente vai ver 1, 2, 3, 4 incisos ao mesmo tempo. Inciso 41, 42, 43, né? 44, que é o quê? A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. A prática do racismo constitui crime. Vou até marcar aqui para você, só para você ficar bolado. Inafiançável. Para você nunca mais errar isso aqui. Inafiançável. Imprescritível. Sujeito pena de reclusão nos termos da lei. Nós temos a lei de racismo. A lei considerará crimes, pode falar. Não, tua voz sumiu, mas foi só por alguns segundos. Será que eu botei a mão aqui em cima sem querer? Já voltou aí? Tá baixo. Deixa eu ver aqui o que foi. 1, 2, 3, testando. Voltou. Calma aí, deixa eu ver aqui. Configuração de áudio. 1, 2, 3, testando. E agora? Tá boa. Espera aí. E agora? Tá bom agora? Continuou boa. Bom, vamos lá. Então, o que eu estava falando antes? Crime de racismo, né? Prática de racismo, temos a lei. Vimos já o primeiro ali, a lei punirá qualquer discriminação atentatória de direitos e liberdades fundamentais. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça, anistia, a prática do TTT, você lembra? Tortura, tráfico, né, de entorpecentes e drogas afins e terrorismo. Os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes executores, os que podem evitar se omitirem, e constitui também crime inafiançável. Depois a gente vai memorizar aquela tabelinha aqui, se ele não tiver aqui. A lei constitui crime inafiançável, imprescritível, a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional, Estado democrático de direito. Deixa eu ver se ele fez deixa eu só passar aqui embaixo para ver se ele fez o quadrinho. Não. Bom, vamos memorizar de cabeça aqui. Deixa eu ver se ele fez o quadrinho aqui. Aqui, ó. Depois a gente vai. Isso aí a gente tinha feito. Mas esse quadrinho pode até fazer mentalmente. Ração. Vamos pegar ele aqui. Porque, na verdade, memorizar esse quadrinho, você mata quase tudo desses 4 incisos. Imprescritíveis é o ração.
né? Que é o quê? Racismo e ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e Estado de Direito. Inafiançáveis. Aí você mantém, né, o racismo, né? Só que acrescento TTTH, que é o quê? Tráfico, terrorismo e 3T. Tortura. E hediondos. E ação de grupos armados. Certo? E aqui você tem insuscetível de graça e anistia. Aí você tira o ração. Fica só o 3T e o H. Tráfico, tortura. Qual o outro? Tráfico, tortura e terrorismo. Terrorismo. De hediondos. Então, E esse de onde? quadro aqui você mata. Então, você bota a ração aqui, só o ração que é imprescritível. Inafiançável é o ração com 3TH. Agora, só o que é insuscetível de graça é anistia. Só o 3TH. Então, você matou isso. Na prova, o cara brinca direto com isso, né? Tá, peraí, vamos lá. Imprescritíveis é o ração. É racismo e ação de grupos armados, né? Aí, ração. Imprescritíveis. Insuscetíveis Não, o segundo é inafiançável. 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 É ração, ração, que é racismo e ação de grupos armados, né? Civil ou militares, né? Ração mais TSTH e hediondo, que é terrorismo, tráfico e tortura e hediondo. Insuscetíveis de graça e anistia seria só o 3TH e hediondo. Terrorismo, tráfico e tortura e hediondo. Memorizou isso, você mata. Mata que, cara, tu vê que as questões só brincam com isso. Vamos ler aqui. Vamos lá. Em todos esses dispositivos é possível perceber que o legislador constituinte não buscou otorgar direitos individuais, mas sim estabelecer normas que determinam a criminalização de certas condutas. E o que a doutrina denomina de mandados de criminalização, que caracterizam por serem normas direcionadas ao legislador, ao qual se vê limitada sua liberdade de atuação. Segundo o professor Gilmar Mendes, os mandados de criminalização estabelecidos por esses dispositivos traduzem outra dimensão dos direitos fundamentais, a de que o Estado não deve apenas observar as investidas do poder público, mas também garantir os direitos fundamentais contra a agressão propiciada por terceiros. O inciso 41 estabelece: a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Como é possível observar, trata-se de norma de eficácia limitada, dependendo, portanto, de complementação legislativa. Evidencia uma data de criminalização que busca efetivar a proteção dos direitos fundamentais. Na ADO, Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão, 26 da STF, reconheceu que houve omissão inconstitucional por parte do Congresso Nacional ao deixar de editar a lei criminalizando atos de homofobia e transfobia. Segundo a Corte, até que seja editada a lei incriminadora, as condutas homofóbica e transfóbica deverão ser tipificadas como crime de racismo. Cabe destacar que a repressão penal à prática de homotransfobia não restringe o exercício da liberdade religiosa, de modo que líderes religiosos, pastores, sacerdotes, clérigos, muçulmanos, etc., poderão externar livremente as convicções de suas doutrinas, desde que isso não configure discurso de ódio, ou seja, dizer que, de acordo com a religião católica, apostólica romana, de acordo com o protestantismo, de acordo com qualquer religião, você dizer que é pecado, né, determinada conduta. Não fere o direito do outro de ser isso. E nem ele pode processar você como pastor evangélico. Né? Então tem que ter, desde que Tem um isso conflito não... de direitos, né? Conflito de direito. O seu de liberdade religiosa e até de expressão, e o do outro de um direito fundamental, constitucional de liberdade sexual, né? E de dignidade da pessoa humana. Então, um conflito, mas resolvido agora com essa omissão aí, a DO 26.
O inciso 42, por sua vez, estabelece que a prática do racismo constitui crime inafiançável, imprescritível, né? Sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. É claro que há muito a ser falado sobre racismo, no entanto, há 2 pontos que são muito cobrados em provas. O racismo é crime inafiançável e imprescritível. Imprescritível é aquele que não sofre prescrição. A prescrição é a extinção de um direito que se dá após um prazo, devido à inércia do titular do direito de protegê-lo. No caso, ao dizer que o racismo é imprescritível, o inciso 42 determina que este não deixará de ser punido, mesmo com decurso de longo tempo desde sua prática e com a inércia, omissão do titular da ação durante todo esse período. Inafiançável é o crime que não admite o pagamento de fiança, montante de dinheiro para que o preso seja solto. Aqui tem só uma pegadinha. O fato de não ser afiançável o crime, isso não significa, isso é direito processual penal, significa que a pessoa tenha que ficar presa. Isso é pegadinha, entendeu? Não. Entendeu? Eu lembro disso aí. Pode ser que pode pagar um outro tipo de pena, né? Sem ser a financeira, né? Sem ser a fiança. Sim. E ser liberado, né? Sim. Antes eu pensava, na minha ignorância, eu pensava que quando falava inafiançável, ninguém vai ficar lá dentro. Não tem conversa. Mas não, hoje é já entendo invertido. que É o não tem a seguinte, ver. é invertido. Quando eu falo que um crime é inafiançável, significa que a pessoa, eventualmente, não tem a prerrogativa de chegar com o delegado, pagar e ir embora. Isso não quer dizer que depois ela não vai embora. Só que para ela ir embora, o juiz vai avaliar a situação e ver qual a situação desse cara. Ele vai se comprometer a vir aqui nas audiências? Ele tem emprego fixo, residência fixa, né? Tem emprego, residência fixa, essas coisas todas? Tem. Então, vai embora, não vai pagar nada. Agora, ele não tem nada. Você olhou lá no Código de Processo Penal todas as possibilidades da preventiva. E aí ele se enquadra em várias. Você decide uma daquelas e vai ter que prender o cara preventivamente. Se não tem nenhuma daquelas possibilidades de preventivo, e o crime, mesmo não sendo afiançado, você vai liberar ele. Porque a prisão é uma exceção, não é a regra. E essa exceção só é garantida, essa exceção de manter a pessoa presa, se ela tiver uma daquelas situações, apenas uma daquelas. Então, você pode olhar lá. Lógico que tem muito aberta, né? Tipo, garantia da ordem econômica, garantia da ordem pública. E aí? O que é garantia da ordem pública? Você pode alegar, deixar ele, repercussão, tal, não sei o quê, então deixar ele preso. Então tem que ter um daqueles itens lá para manter ele preso. O racismo é punível com a pena de reclusão. Reclusão é regime fechado. Tem reclusão, detenção e prisão simples. As bancas examinadoras vão tentar te confundir e dizer que o racismo é punível com detenção. Não é. O racismo é punível com reclusão. Vou botar aqui grande. Caí na interpretação aí, porque o que é que eu me vejo na cabeça? O princípio da individualização da pena. Eu confundi, porque assim, aí está falando que vai ser reclusão, mas lá não pode dizer quantos anos, né? A lei não pode dizer quantos anos a pessoa vai ficar por praticar auto X, mas porque por isso que vem a individualização. Mas no caso aí, foi isso que eu confundi, por isso que eu coloquei errado. O crime de racismo vai direto para reclusão. Aí eu coloquei errado. Só que depois que eu vi o meu erro, né? Que meu erro tá que realmente pode, a lei pode taxar isso aí. Não, vai ser como nós estamos vendo aí, né? O racismo é um crime punível. Voltei, me perdi agora. Vamos lá. Ó, lá na prova tinha essa questão aí, ó, que o crime de racismo é punível com reclusão. E eu confundi com o princípio da individualidade da pena,
que vai falar de quantidade de anos, não Aí eu pensei assim, não, tá errado. Nem o juiz tem a prerrogativa do juiz, que ele que tem que dizer que... Mas não, a lei, né, como a gente está vendo aí, a lei, ela diz sim que pode iniciar o regime no fechado, né? Então eu confundi isso e disse que estava errado, entendeu? Entendi, entendi. Aí falei Mas que assim, eu acho que estava errado porque você confundiu do a seguinte, quantidade de anos. é, confundiu o seguinte, quando eu falo reclusão, significa o seguinte, que a pessoa vai cumprir no fechado, reclusão fechado. Mas não é somente isso para ela cumprir no fechado. Significa que, dependendo da quantidade de anos, eu posso colocar lá no semiaberto, eu posso colocar lá no aberto. Mas eu posso também botar lá no fechado, X. Quando eu falo que aquele crime é punido com detenção, significa o seguinte, que esse cara, a prioridade dele é semiaberto. Posso botar ele no aberto? Posso. Não tem nenhum problema. Se a, se a, se a pena disser que é prisão simples, aí a prioridade é no aberto. Entendeu? Se eu disser detenção, eu não posso botar o cara no fechado. Porque a pena dele é de detenção. Aí você vai, mas como assim? Calma. Quando a pena é de detenção, o limite máximo dela vai até X. Então já vai estar no limite lá. Vai estar 8 anos. Entendeu? Então, se o Entendi. cara cometer um crime e que a pena é detenção, provavelmente a pena só vai estar até 4 anos. Até 8 anos, Reclusão desculpa. fechado, detenção semiaberto, Prisão simples, simples é aberto. aberta. Isso não Entendi. quer dizer que o cara que pegou uma pena de reclusão e não possa ir para o aberto. Por quê? Porque ele pode ter pegado uma pena de reclusão na hora da dosimetria da pena, vai e volta, pá, atenuante, tal, não sei o que, ele pegou menos de 4 anos. E aí as circunstâncias judiciais são favoráveis a ele. É o primário, babá, quer dizer, não, tua pena de reclusão de 3 anos, mas você vai ficar no aberto. Pena dele de reclusão. Só que aí tem Estranho, né? toda a dosimetria, entendeu? Que vai É, eu acho estranho, definir. porque não denomina logo semiaberto, né? Detenção. Tá entendendo o que eu tô falando? É É porque, porque na tem a verdade, dosimetria da pena, né? Como o irmão acabou de tem a dizer. dosimetria. Não, é porque você está confundindo. O fato dele poder ser preso não significa que ele não possa estar solto. Porque o fato dele pegar 3 anos não significa que eu vou botar ele solto. Ele pegou 3 anos de reclusão. Eu posso optar, olha só, posso optar em botar ele no aberto, no semi-aberto ou no fechado. Por quê? Porque o nome da Que pena se dele é enquadra, reclusão, em qualquer um. mas os anos se enquadram em qualquer um, né? Se ele bota, se o nome da pena dele de 3 anos for reclusão, eu posso botar ele em qualquer um. Ah, mas não é acima de 8, não, mas as circunstâncias judiciais foram completamente desfavoráveis. Mesmo ele, eu tenho que justificar isso. Mesmo ele pegando menos pena, né, do que o necessário para ele não tomar, porque é o seguinte, o que vai definir na hora que você fazer o dosimetria é o seguinte, ele pegou acima de 8 anos. E a pena dele é de reclusão. Aí eu fechei. Não tem outra opção para ele. Ele vai ter que começar no fechado. Entendeu a diferença? A pena dele é de reclusão, só que ele está entre 4 e 8. O que é que eu posso dar para ele? Qualquer um dos três. Não, opa, qualquer um dos três não. Qualquer um dos dois. Eu posso deixar ele preso, regime fechado, eu posso botar no semiaberto, porque ele está de 4 a Semiaberto. 8. Então, o fato de ser reclusão prejudica ele nesse sentido. O que pode melhorar a situação dele é a quantidade de pena. É isso que você não está entendendo, entendeu? Agora, o fato de ser reclusão, eu tenho margem de botar ele preso, no fechado, independente da quantidade de pena. Certo? Agora, se tiver uma pena muito alta, acima de 8, aí eu, juiz, na hora que acabou a dosimetria, eu fico com a mão amarrada. Por quê? Porque o nome da pena dele é reclusão e está acima de 8. Aí só cabe fechado. Entendeu? De uma parte de direito administrativo, Parece, se eu não me engano, que o parece professor disse muito, assim, quem pode parece mais, muito, pode menos.
É esse né? conceito. Se pode mais, pode menos, né? Então, no Aham. caso de contratos Não, administrativos. ainda não dá porque tem essa questão. Por quê? Porque se for acima, aí você tem que... Vamos lá, de novo, com calma. Isso aí é chamada, né? É o artigo 33 do Código Penal, depois a gente pode ver. O que você tem que ter em mente? É o seguinte, reclusão é fechado. Então, o que vai ocorrer com ele? Se for acima de 8, eu fico amarrado. Eu vou ter que botar ele no fechado. Se Entendi. for entre 4 e 8, eu posso optar, botar ele no fechado Ou no ou no semiaberto. semiaberto. Abaixo de 4, posso botar ele no aberto. Olha só, posso botar ele no aberto. E Posso no botar ele semiaberto. no bem aberto ou no fechado. Mas se o nome da pena dele fosse detenção, eu só posso botar ele até no semiaberto. Eu não posso botar ele no fechado, porque a pena No dele mais fica gravoso, né? mais Porque não gravoso. pode. É sempre em Bonaparte, né? Sempre tem que ser Uhum. para. Então, na realidade, Entendi. sim, não é que você se confundiu, é porque às vezes parece complicado, mas na hora que você começa a praticar, peraí, nesse caso aqui, o nome é reclusão. Qual a quantidade de pena? Eu posso optar. Ah, foi muito baixo, mas isso não quer dizer porque foi muito baixo, eu vou botar ele naquela situação. Tem que analisar outra coisa. Por isso que é a Entendi. individualização da pena, é bem individualizado. Circunstâncias judiciais da pessoa, extremamente problemático, né? Foi com grave ameaça, estupro, não deu a reação para a vítima, né? Cheio de coisa. Não dá para botar esse cara no aberto. Vai, apesar de ser só 3 anos, ele vai ter que cumprir começar no fechado. Professor, deixa eu. Eu posso abrir rapidinho, professor? Vou comparar rapidinho. Para aqui, ó. Gravação. Espera aí. Tá. Vamos voltar aqui. Então, assim, só retomando. Essa questão de reclusão é só isso, para você entender isso. Que no caso do reclusão, a prioridade é fechado, mas pode ir para o semiaberto e pode ir para aberto. Prioridade do detenção pode ser o aberto, o semiaberto pode ser o aberto, mas ele também pode ir para o fechado, se houver necessidade, se for acima de 8 anos. Prisão simples, vai indo direto no aberto. O que vai definir, o que eu não posso é a pessoa ter a pena de detenção, eu já dizer, não, vai começar no fechado. Só se a circunstância disser que ele tem que ir para o fechado. Senão a prioridade é semiaberto. Primeira coisa que o juiz tem que pensar, vai para o aberto. Semiaberto, depois para aberto, entendeu? Então, continuando aqui. Apenas para que você não fique viajando, qual a diferença entre a pena de reclusão e a pena de detenção? A diferença entre elas está no regime de cumprimento da pena. Na reclusão, inicia-se o cumprimento da pena em regime fechado, semiaberto ou aberto. Na detenção, o cumprimento da pena inicia-se em regime semiaberto ou aberto. É isso que a gente estava conversando, né? O STF já teve a oportunidade de apreciar o alcance da expressão racismo. No caso concreto, bastante famoso, por sinal, é de C.E. Griffith Elvanger. Vamos alemão difícil, hein? Uhum. Na verdade, quando você aprende a pronunciar, fica fácil. O problema é a primeira vez, né? Mas eu acho que é C.E. Griffith Elvanger. Escritor e dono de livraria, havia sido condenado por ter escrito, editado e comercializado livros de conteúdo antissemita, fazendo apologia de ideias discriminatórias contra os judeus. A questão que se impunha à STF nesse dia era a seguinte: a discriminação contra os judeus seria ou não crime de racismo? O STF decidiu que a discriminação contra os judeus é sim considerado racismo, portanto, trata-se de crime imprescritível. Dessa forma, escrever, editar, divulgar e comercializar livros, fazendo apologia de ideias preconceituosas e discriminatórias contra a comunidade judaica, a Lei 7.716 de 1989, artigo 20, a redação dada pela Lei 8.088 de 1990, constitui crime de racismo, sujeito às cláusulas de inafiançabilidade e prescritibilidade, conforme artigo 5º, inciso 42 da Constituição. Finalizando, o
Comentário desse inciso, vale a pena mencionar o posicionamento do STF nesse mesmo julgamento, dispondo que o preceito fundamental da liberdade de expressão não consagra o direito à incitação ao racismo, dado que um direito individual não pode constituir não pode constituir-se salvaguarda de condutas ilícitas, como sucede com os delitos contra a honra. A ausência de prescrição dos crimes de racismo justifica-se como alerta grave para que as gerações de hoje e de amanhã, para que se impeça a reinstauração de velhos e ultrapassados conceitos que a consciência judaica histórica não mais admite. Então, quer que entendeu isso aí? Quer considerar que normalmente quando a gente fala em racismo, normalmente a gente atrela a situação de cor, né? Quando fala racismo, pensa logo comunidade negra, essas coisas todas. O que ele está tentando... hoje um comparativo, né, com homofobia e transfobia, né, que se enquadra aí na mesma coisa que o judeu aí está... Mas aí lá eles não colocaram a questão de racismo, eles colocaram que a transfobia e a homofobia era esse inciso aqui, o inciso de liberdade. Seria esse aqui. Liberdade? Tentatórios de direitos e liberdades fundamentais. Não é racismo. Aqui, na ADO, reconheceu que houve omissão constitucional por parte do Congresso Nacional ao deixar de editar a lei criminalizando atos de homofobia e transfobia. Qual seria o inciso? Esse inciso aqui. Mas está aqui, volta aí. Sobe de novo aqui, professor. Onde? Deverão ser tipificadas como crime de racismo. Está aqui, ó. Sim. Ela vai ser... Mas aí elas vão ser tipificadas porque quando você tem uma omissão constitucional, você tem a chamada decisão com efeito concreto, né? Por exemplo, que nem a lei de greve dos servidores públicos. Como eu não tenho uma lei de greve dos servidores públicos, eu digo para você vai aplicar aquela. Vai aplicar do CLT. O que ele está fazendo como não tem uma lei de homofobia e transfobia, aplica do racismo. Ele não está dizendo que é racismo. Está mandando aplicar aquela. Né? Que não veio uma lei. Seria a mesma coisa, do ponto de vista, vamos dizer assim, prático, é a mesma coisa. Mas não estou dizendo que é racismo. Então, estou mandando aplicar aquela lei. Dá no mesmo. Mas se depois o legislador agora quiser criar uma lei e não colocar a homofobia e transfobia como racismo, porque ele simplesmente pode fazer vamos dizer assim, fazer uma melhoria, um aperfeiçoamento da lei, né, de racismo e colocar homofobia e transfobia lá. Pode botar lá, entendeu? Mas o que ele está dizendo aqui, que ele manda aplicar a lei de racismo porque não foi regulamentado o 41, entendeu? Não ter sido regulamentado esse aqui, ó, que ele ia aplicar esse aqui. Ele diz assim, caso isso seria uma norma, já ia dizer, limitada, contida. Entendeu? Ele está dizendo o seguinte... Peraí, mas eu às vezes ainda confundo isso, professor. A contida não é que precisa de uma lei para... É a limitada, não, né? A limitada. A contida, ela já tem eficácia, mas pode vir depois de uma lei conter ela. Tá. Vamos finalizar aqui esse inciso de hoje ainda. Tá, ok. Tem muita coisa ainda para ler. Vamos lá. Mas entendeu aqui, né? Que nesse caso aí, o que ele está dizendo é judeu, racismo, negro é racismo, especificamente grupos minoritários é racismo. Então, racismo, quando a gente vem na cabeça, em geral, o senso comum pensa logo a questão que a gente viu de África do Sul, movimento de direitos civis dos Estados Unidos, que era brancos e negros. Aqui no Brasil, o conceito é mais abrangente. Você comete racismo se você for ali e dizer que o cara é judeu, não sei o quê, entendeu? Você é um bandista, candomblé, isso aquilo também. É liberdade religiosa, mas pode ser enquadrado por causa de grupo. Então, não é só o racismo racial, entendeu? Até porque não existe raça, né? Todos somos da raça humana, né? Vamos lá, o inciso 43. A seu turno, dispõe sobre alguns crimes que são inafiançáveis, suscetíveis de graça ou anistia. Bastante atenção, pois a banca examinadora tenta te confundir dizendo que esses crimes são imprescritíveis. Quais são? Qual é o macete para não confundir? Simples, guarde a frase mnemônica seguinte: 3T mais H.
hediondos não tem graça. Então, 3T, sim, tortura, tráfico, ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo. Estes crimes, assim como os hediondos, são insuscetíveis de graça ou anistia. Isso significa que não podem ser perdoados pelo presidente da República, nem ter suas penas modificadas por outras mais benignas. Além disso, assim como o crime de racismo e a ação de grupos armados contra o Estado Democrático são inafiançáveis. O inciso 44 trata ainda de mais um crime, a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional do Estado Democrático. Esse crime, assim como o racismo, será inafiançável e imprescritível. Para que você não erre esses detalhes na prova, fizemos o esquema abaixo. Só uma observação para facilitar. Perceba que todos os crimes dos quais falamos são inafiançáveis. A diferença mesmo está em saber que o 3TH não tem graça. Então aqui, ó, inafiançáveis. Cadê? O que ele falou aqui? São inafiançáveis. Será inafiançável o executivo. São militares, controle, cadê? Eu fico com o quadro. Gostei Né? desse não ter graça, os 3TH, mas eu prefiro o quadro. Ó, imprescritível, só tem o ração. Imprescritível, não prescreve Fala não. a palavra que eu vou dizer quais são. Pode ser assim? Vamos fazer só um teste rápido. Vamos lá. Vou fechar os olhos. Vamos lá. Então, vamos lá. Inafiançável. Inafiançável é o ração mais os 3TH. Racismo, ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e terrorismo, tortura, tráfico e hediondos. Isso é o inafiançável. Certo. São inafiançáveis. Insuscetíveis de graça ou anistia. Insuscetíveis de graça e anistia só são os 3TH, né? Que é terrorismo, tráfico, tortura e hediondo. E quais são os imprescritíveis? Imprescritíveis, racismo e ação de grupos armados, civis e militares contra a ordem do Estado. Ok. É isso, memorizou. Eu prefiro... Vamos lá, uma questão. Já memorizou. A tortura e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional são crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Então, primeiro... O tortura não está em imprescritíveis, né? Ele está só no inafiançáveis. Então, primeiro tem que memorizar imprescritíveis, é só uma ração. Só é racismo. Por isso que eu falei que o tortura não estava no imprescritível. Então, ele perdeu aqui. Já matou pelo tortura e está imprescritível. Aqui. A prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível. Prescritivo é só a ração. Não, então, a prática de racismo... não, o erro está aqui. Tá certo. Sujeito apenas de detenção. Tá, o erro está em detenção. Pegadinha está aqui, ó. Polícia Civil do Ceará. Reclusão, verdade. Entendeu? Polícia Civil do Ceará. Eu fui o último concurso da Polícia Civil do Ceará. Deixa eu ver esse aqui. Dá para a gente dar uma parada agora, né? Vamos parar amanhã. Deixa eu marcar aqui. Só uma seta aí onde a gente parou. Mas não tem como errar, não, né? Foi aí esse aqui a gente investiu bastante tempo. Então, amanhã a gente continua aqui. Que dia é hoje? Dia 15. 15/7. Então, vai aqui. A gente continua, acorda cedo. Continua. Mas, assim, estamos avançando devagar, mas é bom que vai fixando. Não, tá ótimo. Na hora que for rever o vídeo, velocidade 2, 2,5, você... lembrei esse debate aqui. E a gente, se a gente, mesmo que a gente está indo assim devagar, mas os dias que puder fazer 2 vezes, vai ser ótimo, entendeu? Mas assim, eu não quero também, se quiser desligar a gravação, professor. Desligar aqui.